Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meus amigos, simpatizantes da nossa fé, que a graça e que a paz do Senhor Jesus continue reinando em seu coração, meu lindo. Que bom que você chegou nesse vídeo. Hoje eu tenho uma palavra que vai falar de uma forma muito especial com você. Talvez essa mensagem de hoje seja a resposta de Deus para a tua vida. Eu creio que haverá uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de entendimento quando você terminar de assistir essa mensagem. Por isso, meu querido, fica comigo até o final, não dá pausa, não saia do vídeo, elimina todas as distrações e vão para a palavra de Deus, que é o que interessa, que é o que você veio fazer aqui. Eu tenho certeza que será o alimento de Deus para você hoje e vai falar de uma forma muito particular com cada um de vocês. Lucas capítulo de número 19 diz assim: E entrando Jesus em Jericó, saiu um homem chamado Zaqueu, que era o maioral dos publicanos e um homem rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante da multidão, subiu num sicômoro, a fim de ver quem era Jesus, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Essa é a palavra que nós vamos caminhar por ela. Porque Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que passou numa espécie de concurso e agora está trabalhando para o Império Romano, passa a ter uma dupla cidadania, porque além de ser judeu, ele passa a ser romano também. Só que ele era tido como um traidor pela sua nação. Ele era odiado pelos judeus porque os cobradores de impostos extorquiam o povo com altos impostos a mandado de Roma. Tanto é que todos os cobradores de impostos, eles se vestiam da mesma forma, deixavam a barba por fazer, um quipar sobre a cabeça. E isso dificultaria muito que qualquer pessoa, que qualquer familiar reconhecesse quem de fato eles eram. Porque se alguém reconhecesse na rua um cobrador de impostos, aquela pessoa podia até ser morto por causa de ser tido como traidor. Só que Zaqueu está curioso, porque ele recebe a notícia que Jesus passaria por ali. Por dois motivos Zaqueu está curioso. Primeiro, porque a fama de Jesus percorria por todas as cidades. Os milagres que Jesus operava, os sinais que acompanhavam o seu ministério, a forma como Jesus ensinava. Eu creio que chegou ao ouvido de Zaqueu. E o segundo motivo é, um dos funcionários de Zaqueu, um dos cobradores de impostos chamado Levi, que mais na frente passaria a ser chamado de Mateus e seria discípulo de Jesus, abandonou a coleteria de impostos para seguir Jesus. Então eu creio que Zaqueu está curioso para saber quem é esse homem. O que esse homem faz, o que esse homem tem, que todo mundo quer o seguir, todo mundo quer se aproximar dele. Só que o texto vai dizer que a multidão entra com Jesus em Jericó e dificulta muito porque Zaqueu é um homem de pequena estatura. Só aqui eu já aprendo uma lição. Por mais que Zaqueu fosse um pecador, um publicano, ele está nos ensinando uma lição extraordinária. Porque se fosse talvez um de nós, quando olhássemos a dificuldade de se aproximar de Jesus, quando olhássemos a multidão, nós íamos falar assim: eu vou voltar para minha casa e deixa para uma próxima. Porque o texto diz que ele era um homem rico. Não vou me esforçar não. Quantas vezes nós fazemos isso no primeiro obstáculo? Quantas vezes nós desistimos da primeira dificuldade? Quantas vezes a multidão nos impede de viver o que Deus tem para nós? Quantas vezes as circunstâncias da vida nos fazem parar e não andarmos junto com Jesus ou nos aproximarmos de Jesus para podermos usufruir daquilo que Ele tem para nós, para podermos provar daquilo que Ele tem, para podermos viver o que Ele tem para nós. Zaqueu olha a multidão, ele sabe que é difícil se aproximar de Jesus. Só que ele usa uma estratégia. Ele corre na frente da multidão e ele sobe numa árvore de sicômoro. O sicômoro produzia troncos largos, então Zaqueu usa uma estratégia. Mesmo de pequena estatura, ele consegue subir naquela árvore para ver quem era Jesus. Ele queria apenas ver. Mal sabia ele que seria um encontro lindo que ele teria com o Mestre.
Mal sabia ele que aquele olhar dele para Jesus, Jesus o encontraria num olhar e mudaria toda a sua história. E Jesus está passando por ali e de repente Jesus para debaixo daquele sicômoro. Porque Jesus era 100% homem, mas Jesus era 100% Deus também. E aí Jesus olha para cima, vê aquele homem pequenininho, olhando para Jesus, e Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa. Jesus aqui talvez quebra a primeira curiosidade de Zaqueu. Eu imagino Zaqueu pensando dentro de si: como esse homem sabe quem eu sou? Como ele sabe meu nome? Como ele sabe quem eu sou? Eu quero dizer para você, meu lindo, que está me assistindo, Jesus sabe exatamente quem nós somos. Jesus sabe exatamente quem você é, Ele conhece a tua história, Ele sabe o teu endereço, Ele conhece a tua essência, Ele conhece o teu interior, porque foi Ele que nos criou. Lá no livro de João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Verbo é a palavra, Jesus era a própria palavra na criação do mundo. Então foi Ele que nos criou. Ele sabe exatamente quem somos, Ele sabe exatamente quem era aquele homem. Tanto é que Ele diz para a multidão: é Zaqueu, desce. Quando Zaqueu sabe que a sua identidade está sendo quebrada ali, todo mundo sabe quem é ele, Zaqueu pula daquela árvore e o texto vai dizer: e recebe Jesus com alegria. Meu lindo, nenhum bem material desse mundo, nada que você adquirir nessa vida vai trazer a felicidade que você precisa. O vazio existencial que o ser humano tem dentro de si só será preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. E quando nós encontramos o Senhor, quando esse amor nos encontra, nós temos um choque com o Criador. A primeira atitude que nós temos é compreender o que é felicidade. O encontro com Jesus produz entre nós felicidade. E segundo, o encontro com Jesus produz em nós mudança de vida. Olha o que o texto diz. Zaqueu olha para Jesus e fala: Senhor, está aqui a multidão. Se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu estou dizendo para o Senhor, eu devolvo 4 vezes mais para cada um deles hoje. Sabe por que Zaqueu toma essa atitude? Porque o encontro com Jesus produz isso, uma mudança de dentro para fora. Uma mudança no falar, no pensar, no agir. E aí Jesus fala: Zaqueu, me convém pousar em sua casa. É aqui que eu queria chegar. É aqui que eu queria dizer para você, em nome de Jesus hoje, meu lindo, que o desejo de Jesus é pousar em tua casa. Na casa do teu coração. Jesus não quer encontros momentâneos. Jesus não quer fazer uma casa provisória. Jesus quer fazer morada permanente no teu coração. Talvez você diga: Leandro, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu tenho tantos defeitos. Meu lindo, Jesus sabe exatamente quem é você. O diabo pode te acusar pelos teus pecados, só que Jesus te chama pelo nome. Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabia exatamente quem era Zaqueu, os defeitos, os erros que ele havia cometido. Só que Jesus está disposto a perdoar o pecado dele e fazer dele uma nova criatura. Mesmo a multidão seguindo Jesus, os discípulos seguindo Jesus, Jesus escolhe um pecador que seria perdoado pelo Mestre. E Jesus faz um convite: Zaqueu, posso repousar em tua casa hoje? É a mesma pergunta que Jesus está fazendo com você. Posso habitar no teu coração hoje? Posso fazer morada no teu coração hoje? Essa pergunta só você pode responder. Porque a chave do nosso coração está com nós. Lá em Apocalipse, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, sentarei na mesa, cearei com ele e ele comigo. O único que pode abrir a porta do teu coração é você. E Jesus não vai arrombar, Jesus não vai, invadir, não. Ele está batendo. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele sim,
Ele entra, faz morada, muda a vida do homem, escreve uma nova história e nos faz viver um propósito lindo junto com Ele. A minha pergunta para você é: Zaqueu, hoje me convém repousar em tua casa? É a pergunta, é o convite que Jesus está fazendo. Eu posso fazer morada no teu coração? Só que essa pergunta só você pode responder. Só que deixa eu te dar só 2 conselhos bem rapidinho. Primeiro, meu lindo, longe de Jesus não há sentido, não há vida, não há esperança, não há alegria. A vida longe de Jesus não tem qualquer perspectiva. A vida do homem nesse mundo, desde o seu nascimento até a sua morte, é muito rápido, passa muito rápido. É um período curto que nós estaremos vivendo aqui. E Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe um outro caminho, não existe uma outra maneira, não existe um outro método a não ser por Jesus. Então, por isso que Jesus precisa fazer morada no teu coração, precisa ser o Senhor da tua vida, para que você tenha direito a morar na eternidade com Ele. Porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não há esperança. Ele é o próprio caminho, Ele é a vida e Ele é a verdade. E segunda coisa, meu querido, que eu quero compartilhar com você aqui. Segundo conselho. Sabe por que eu e você precisamos de Jesus? Porque todos nós temos um vazio existencial dentro do coração. E esse vazio existencial só será preenchido pela presença dEle. Os anjos são seres celestiais que foram criados lá no céu, nas regiões celestiais. O anjo vinha até aqui à terra, entregava o recado de Deus e voltava. Os animais irracionais foram criados aqui, só que não têm alma. Então eles vão morrer e vão ficar aqui. Então os anjos foram criados para viver lá, os animais para viver aqui. Só que nós, seres humanos, fomos criados lá. E estamos aqui de passagem. A nossa morada é lá. O nosso lugar, nosso lar é lá em cima. Só que Ele não vai te obrigar a escolher lá. Ele não vai te obrigar a ir para lá. Ele te colocou diante desse vídeo talvez para você mudar a tua decisão final, Zaqueu. Vai continuar sendo um cobrador de impostos? Fazendo aquilo que não deve? Ou vai se render aos pés do Senhor hoje e entregar a tua vida? Que Deus te abençoe, meu lindo. Que essa palavra possa gerar no teu coração. Zaqueu recebeu Jesus com alegria e teve a mudança de vida. Porque ele buscou ver quem era Jesus e teve encontro real com o Mestre. E a partir de então a sua vida foi transformada. Você pode ter esse encontro real com Jesus hoje, no teu coração. Aí mesmo, e dizer: Jesus, perdoa. Me perdoa de todos os meus pecados, faz morada permanente no meu coração e muda a minha história. E certamente você viverá um novo tempo em Deus. Que Deus te abençoe, meu lindo, em nome de Jesus.